Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E para esse vídeo em específico, eu gostaria de lembrar que eu tenho uma formação aí universitária em letras, né, que vai fazer toda a diferença no decorrer do vídeo. A gente vai falar sobre falsos contos de fada, mas não é aquele assunto que a gente já falou antes. Na verdade, é sobre o golpe nos contos de fada. O golpe é uma palavra que está bastante popular, ninguém gosta de cair em golpe, e por isso eu estou trazendo aqui para vocês hoje um conteúdo questionável que a gente encontrou aí na internet. Na verdade, a assessoria entrou em algumas buscas, né? Encontrou aí esse conteúdo. E mal não faz, né? A gente dá alguns alertas em relação a esse tipo de conteúdo duvidoso. Porque, como eu falei antes, ninguém gosta, né, de cair em golpes. E isso a gente identifica se nós conhecemos, por exemplo, na questão de contos de fada, quais são os falsos. Então, veja como a gente economiza para vocês também investimento aqui nos vídeos públicos, economiza tempo que seria gasto num curso duvidoso e ainda traz informações que são mais confiáveis aí do que outros canais que vocês talvez possam estar seguindo, né? Confiáveis porque faz aí, eu tenho mais de 30 anos dentro do magistério, né? Dentro da parte educacional. Já trabalhei como diretora, coordenadora, diretora, de escola de idiomas, coordenadora de disciplina no Colégio Objetivo. Trabalhei no município de São Bernardo do Campo, então, assim, eu tenho uma vasta experiência, que fora isso ainda tem outras coisas que eu trabalhei, né? Mas a experiência é bem vasta, sem contar o trabalho com editoras, né? Então, bastante confiável aí. E só dentro do campo editorial eu estou aí há 12 anos, mais ou menos, né? De 11 a 12 anos. Então, é bastante tempo e bastante confiabilidade, graças a Deus, a gente trabalha aí dentro de uma ética. Aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o conteúdo. E eu já começo falando sobre os falsos contos de fadas. Quem é que gosta, né, gente, de cair em golpe? É uma coisa que as pessoas têm tanto medo que até se vocês olharem na Amazon, eu achei esse livro aqui lá. Ele tá a R$ 5,99, que é um preço aí super justo, para você não cair em mais de 100 tipos de golpes. Mas nesse livro aqui não vai ter esse golpe que eu vou falar para vocês. Tem golpe de todo tipo. A gente tem golpe de Pix, tem golpe de casamento, de falso namorado. Tem os golpes não são só virtuais, tá? A gente às vezes acha que é porque no mundo virtual a gente tem muito golpe. Não. Tem o golpe aqui na 25 de março, era muito comum um golpe que era assim. A pessoa, ela ficava com aqueles relógios digitais, tipo da Casio, né? Aqueles bem tradicionaisões. E daí ela colocava na data do dia, que era 12/8. Daí a pessoa colocava o relógio no pulso de um idoso ou de uma pessoa que parecia uma isca fácil, e daí apertava ali a data, né? Então ele mudava da hora para a data e dava 12/8. E a pessoa falava que o relógio media a pressão. E daí ela vendia esse relógio para as pessoas. Esse é um golpe um pouco mais antigo aqui, principalmente nessa região que eu estou falando para vocês, que eu já vi várias vezes acontecendo. Mas a gente tem golpes físicos e digitais aí de todo mundo. Então não é uma exclusividade aí do mundo digital e já existe há muito tempo, né? Para evitar isso é preciso você conhecer, só que na área da educação, além de conhecer os golpes, você precisa saber identificar. E para identificar, você precisa, né, é, compreender onde olhar, né, essa questão toda. Então, nós achamos um curso de conteúdo questionável, e daí eu gostaria de mostrar para vocês por que que a gente considera questionável, para vocês terem esse olhar mais abrangente também, né? Então, a gente considera que seja um golpe. Às vezes, gente, a pessoa nem tem essa má intenção, tá? De ser um golpe, mas acaba sendo porque você traz informações enganosas para as pessoas que fazem o curso. A gente considerou aí como golpe por causa das coisas que estão em volta, que eu vou mostrar agora, tá?
Aqui são telas, tá? Eu não vou falar de quem que é, porque eu não posso, seria antiético aí até. Mas eu posso sim mostrar as telas como alerta, assim como os jornais de TV fazem, tá? Eu vou colocar algumas setinhas amarelas em algumas partes aí dessa tela, mas você já pode ficar olhando o que está escrito e pensar o que que eu vou apontar. Eu não apontei todas as coisas, porque ia ficar cansativo, mas eu vou apontar acho que 4 itens aqui que são bem importantes de vocês observarem. O primeiro deles, olha, criamos 19 contos de fada em formato de cordel para você usar em sala de aula. É bem legal quando a gente faz essa transformação de características, né? No caso aí de contos de fada para cordel. Porém, o que me preocupa é que vai ser uma coisa cansativa, porque todos vão ser transformados da mesma forma. E esse material já vem pronto, então a criança ela não vê essa transformação, porque o ideal seria ela saber as características dos contos de fada e depois saber a transformação como que ocorre. Mas para isso ela precisa dominar as características dos pontos e as características do cordel, que vocês vão ver que é uma coisa que a pessoa que está anunciando o curso não domina, porque ela usa histórias que não são contos de fada como se fossem. Então só aí você já vê que a pessoa não está capacitada para. Né? Eu acho que é uma contadora de história, gente, não tenho certeza. Mas ser contador de história não capacita a pessoa para trabalhar com esse conteúdo, porque ele é da área de letras. Mesmo estando dentro da pedagogia, tendo feito pedagogia e sendo contadora de história, a pessoa não é capacitada para. É isso que eu estou falando para vocês, que precisa ter confiança na pessoa que faz. Por isso que no comecinho do vídeo eu mencionei que eu sou formada em letras, né? Então eu tive aí uma vasta parte de literatura infanto-juvenil que me permite trabalhar com esse conteúdo. Próximo item aqui que a gente vai ver é esse aqui, ó. Aprenda técnicas nunca antes desenvolvidas e explore contos de fada em sua totalidade. São palavras que me preocupam, o nunca e o totalidade. Então, nunca antes desenvolvidas, como que a pessoa sabe que essas técnicas não foram desenvolvidas? Mesmo que seja feita por ela, né? Pode ser que outra pessoa tenha algo parecido, né? Então, a gente não pode afirmar um negócio assim. Então, esse sensacionalismo, ele já traz esse ar, sabe, de falsidade. E explore os contos de fada em sua totalidade, gente, não dá. Só a Cinderela, para vocês terem ideia, ela tem em torno de 800 versões catalogadas no Arne Thompson Utter, que é a escala classificatória dos contos de fada. Então, só de o curso não mencionar que ele tem um Arne Thompson Utter, ele já é de se desconfiar. E ainda falar que explorar os contos de fada em sua totalidade, será que a pessoa sabe que a gente tem 50 e poucas versões da Chapeuzinho Vermelho, 800 e poucas versões da Cinderela, 27 versões do João e Maria. Então, não dá para eu explorar um conto na totalidade, porque nem tem tempo na vida inteira para isso, né? É uma coisa assim impossível para qualquer pessoa que dê curso de contos de fada. O que a gente consegue explorar algumas coisas que são advindas do conto, mas na sua totalidade nunca, né? Impossível aí. Receba um plano de aula para cada conto e implemente os contos de fada em sua aula sem precisar escrever projetos. Então, aí você já vê que a pessoa que está fornecendo o curso tem poucos conhecimentos de pedagogia, né? Ou fez uma pedagogia aí meia boca, né? Ou não estudou direito, não sei, estou julgando aqui nesse ponto, porque eu estou jogando, assim, possibilidades para chegar nisso, né? Porque, veja, plano de aula é uma coisa e projeto a outra. Se a escola pedir um projeto, ela não vai aceitar um plano de aula. Então, são informações questionáveis, como eu falei para vocês. Uma coisa não bate com a outra. Né? É uma pessoa que não conhece o que a gente chama de arquétipos pedagógicos na elaboração de material didático. Os arquétipos pedagógicos são tipos de recursos pedagógicos usados em sala de aula. E é um conteúdo que eu dou no curso de elaboração de material didático. Então, a gente tem um arquétipo de drill, a gente tem um arquétipo de projeto,
A gente tem o arquétipo de plano de aula, arquétipo de sequenciada, e cada um desses tem características próprias, que um elaborador de material didático precisa dominar e que um professor precisa identificar. Então, nesse caso aí, não condiz a informação que receba um plano de aula e sem precisar escrever projetos. Porque se a pessoa tiver que ter um projeto de contos de fada na escola, sim, ela vai precisar escrever, mesmo tendo os planos de aula. Então, não faz sentido. E o quarto, olha, o maior material de análise e interpretação de contos de fada já produzido no mundo. Gente, a Universidade de Stanford, ela tem assim um vasto campo ali para contos de fada. Eles têm uma área só para isso. Não dá para julgar que a gente faça o material de análise e interpretação produzido no mundo que seja o maior de todos. Não tem como. Então, vejam, são centenas de páginas revolucionárias. E daí eu me pergunto, revolucionárias para quem? Né? Porque às vezes é revolucionário para uma pessoa, mas para outra não. Eu só de olhar esse conteúdo que eu analisei aí, eu não fiz o curso, tá? Mas só de olhar o conteúdo eu não faria, porque tem vários itens sensacionalistas que me fazem desconfiar. Ele custa, gente, R$ 27,77, não chega a R$ 30. É um pagamento só por 360 horas de curso. Primeiro que, assim, despender esse tempo para um curso que não vai me trazer resultado, eu já acho questionável. Então, eu compraria somente pelo certificado, se isso fosse exigido no meu município. Mas, atualmente, até o certificado, ele não tem validade, porque curso livre não é registrado no MEC. E imagina você fazer 360 horas de curso, gravar 360 horas de curso e cobrar R$ 27 só desse desbalanceamento entre o preço e o conteúdo e a quantidade de horas, eu já não compraria, porque seriam R$ 27 para comprar o certificado. E comprar o certificado tem outros meios para fazer isso, né? Então, isso é questionável. Mas o que foi pior não foi isso daí. Olha aqui. Aqui está o conteúdo que são os 19 contos. Eu não coloquei todos, porque ia ficar muito pequeno ali na tela, porque eles aparecem nesse formato em listinha, né, assim, corrida. Mas eu gostaria de mostrar para vocês. Origens do contos, ok. Estrutura dos contos, ok. Mas a gente vai ter só aqui nessa parte que eu coloquei, né? Dois, três, quatro histórias que não são contos de fada. Então, só aqui você já observa que a pessoa não domina os contos de fada. Como uma pessoa que nem sabe o que é um conto de fada pode dar um curso de contos de fada? Faz sentido, né? São quatro contos aqui que, na verdade, não são nem contos, né? São quatro histórias que não são contos de fadas. Na verdade, nem se encaixam na categoria contos, para começo de história. Será que olhando a lista você consegue identificar quais são os quatro que não são contos de fada? Um segundo aí para você. 5 segundos, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Alice no País das Maravilhas não é contos de fada, gente. É romance século XIX infanto-juvenil. Então, não tem como dizer ali que o Lewis Carroll, né, que é o autor, ele escreveu um conto de fada. Não encaixa em nada nas características. Mágico de Oz não é conto de fada. O autor, ele tentou, o Brown, né? O Baum, Frank Baum, acho que ele chama. Ele tentou reproduzir o conto de fada, mas tem itens no livro dele que não condizem com a característica. Pinóquio não é conto de fadas. Mas, gente, Pinóquio é um livro dessa grossura, assim. Contos de fadas pode ter no máximo 10 páginas, dentro ali de uma fonte específica. Então, Pinóquio nem pensar que é conto de fada. Fora que tem outras características que não se encaixam, né? E Pequeno Príncipe menos ainda,
porque é um livro infantil aí escrito no século passado. E os contos de fada, eles precisam de um tempo para ser considerados contos de fada e não podem sair da cabeça do autor, precisam ser populares, né? Então, os contos de fada, com exceção de alguns, na verdade, alguns, muito poucos. Peraí, só um minutinho, deixa eu ver se eu tiro aqui da tela de. Meu cursor não está aparecendo muito bem. Só o Hans Christian Andersen tem alguns contos que não são totalmente populares, né? Ele tem alguns contos baseados na vida dele, mas que com o tempo se tornaram contos de fada, escritor aí de 1800 e pouco, né? Mas, no caso desses que eu mencionei, esses quatro, em nada se encaixam ali dentro dessa característica e estão inseridos num curso de contos de fada. Então, eu achei importante trazer para vocês, porque às vezes eu reclamo aqui, a pessoa fala, ela é reclamona. Mas eu fico muito preocupada porque impacta na qualidade da educação do país. Então, eu acho que isso não é legal, sabe? Como se prevenir, gente? Você precisa saber o que é conto e o que não é conto. Para isso, a gente tem ali no YouTube, né? Aqui no canal YouTube, 5 histórias que você não pode confundir com contos de fadas, que é um vídeo que todo mundo deveria ver, mas as pessoas se recusam, né? Você vê, tem 379 visualizações. Eu tenho vídeos com mais de 100 mil visualizações, então é uma coisa que as pessoas deveriam buscar e não buscam, e depois elas acabam sendo enganadas por pessoas, às vezes bem intencionadas, mas que não têm o conteúdo, e às vezes mal intencionadas mesmo, né? Então, super importante. E você precisa pensar na formação do formador. Então, a pessoa não é formada em letras, ela não tem aí um conhecimento próprio para aquele tipo de formação, não faça. Além disso, a gente tem aí como diferenciar, porque a gente é capacitador profissional. Então, eu gostaria de lembrar que a gente tem o curso de contos de fada. Ele tem um custo aí de 6 vezes de R$ 59,90 para o público em geral. E se você for do clube de membros do YouTube, você paga 6 vezes de R$ 39,90, preços de 2023, tá, gente? Não sei se vai aumentar em outros anos. É um curso totalmente gravado, igualzinho esse que vocês viram aí, que é golpe, né? Ou talvez não seja golpe, mas acaba sendo, porque tá aí, traz informações questionáveis, né? Para você poder se inscrever no curso, você fala com a Cirlei, nesse WhatsApp que tá aí, e tem 6 meses para poder fazer o curso, porque ele é um curso aí de 6 meses de horas mesmo, né? Eu gostaria de aproveitar e mostrar para vocês um negócio. O conteúdo do nosso curso vai ter também a história dos contos, que é o que o outro trazia ali, a origem dos contos de fada. Mas não apenas isso, eu trago um álbum dos autores e contos, que você pode, inclusive, usar com seus alunos, porque a gente tem apostilas de acompanhamento, que são apostilas tanto para o professor quanto para o aluno. Algumas são mais para o professor e outras exclusivamente para o aluno. A gente vai trazer as características desse gênero para você não cair mais nesses engodos, né? Falo também sobre a psicanálise e o lado sombrio dos contos de fada. Então, a gente faz essa análise que também está ali anunciado naquele curso. Comparo algumas versões, não todas, porque, como eu falei para vocês, nem que eu ficasse a minha vida inteira, eu ia conseguir fazer todas as versões de todos os contos. Então, que nem agora, nesse momento, eu acabei de colocar, antes de filmar esse vídeo, lá no curso, a comparação da Cinderela do Perrault com a Cinderela dos Irmãos Grimm. Eu vou até dar uma palhinha aqui para vocês, peraí, só para vocês verem a apostila. A gente tem a apostila didática da Cinderela, que é a coisa mais linda, gente. Modéstia à parte aí, é uma das minhas favoritas. E nesse material da apostila, eu vou mostrar a apostila do curso, tá? Para vocês verem como é diferenciado. Deixa eu entrar aqui na Cinderela, apostila das versões da Cinderela. Olha lá. Antes de comparar a Cinderela de Grimm e Perrault,
A gente tem todo um histórico dela, a gente vai ver a Cinderela, as características, eu vou contar um pouquinho sobre a Cinderela de vários países. A gente tem a primeira Cinderela, que é a Yexian, que ela não tem autor, mas tem o registrador dela, né? Então a gente não sabe quem foi que realmente trouxe essa história. A gente tem a Cenerentola, a Cendrillon, a Chiquintel, que é a dos irmãos Grimm, a Racincourt e a Kate Woodenclock. Todas elas são diferentes, mas mantêm as características da Cinderela e são catalogadas aí no Arne Thompson, que eu falei para vocês. Além disso, a egípcia. E daí a gente conta também com as versões mais conhecidas, podendo fazer a comparação em quadros comparativos mesmo, que depois são disponibilizados em formato de material do aluno, para vocês poderem usar em sala de aula. Além desse material que é um pouquinho mais avançado, a gente tem material de artesanato em sala de aula, então são aulas aí para artes. Nós temos material da fase de alfabetização e o material das classes que são um pouco mais avançadas aí, que precisam já dessa comparação das características. Então vejam que é bem completo. Acho que eu consegui cobrir tudo que eu queria. Eu espero que tenha ficado claro aí a preocupação em relação aos conteúdos, porque isso vai impactar na formação dos nossos médicos, dos nossos engenheiros, dos nossos arquitetos. E daí talvez nesse momento você possa pensar, ah, mas o que que tem a ver, né? Um engenheiro, um médico, arquiteto, contador, TI, com os contos de fada. Realmente não tem muita relação. Mas uma pessoa que ensina errado contos de fada, que não tem esse conhecimento, você imagina o que faz com o resto, porque contos de fada é básico. Sem contar que fazendo uma formação correta em contos de fada, você pode depois criar sua própria formação e até oferecer nas escolas do seu local, né? E daí você pode ter uma renda complementar com esse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro.